Bem-vindos ao Z-Talks, o talk show oficial da Zadara Brasil. Eu sou a Lua Galvão e no episódio de hoje, gente, recebemos a Planck, empresa especializada em soluções de infraestrutura de TI, data centers modulares e tecnologias de nuvem distribuída. Para esse bate-papo, eu tenho o prazer de contar com a presença de um grande amigo, o Marcos Moraes, CEO da Planck Data Centers. Antes de seguir, deixa eu apresentar melhor o nosso convidado, o Marcos, que ele teve passagens tanto na Harvard quanto no MIT, e é um grande empreendedor e vocês vão ver uma super cabeça visionária. A Planck, antes da gente seguir, é uma empresa pioneira de computação de borda e nuvem soberana no nosso país. Marcos, bem-vindo. Que bom ter você de novo aqui num talk show, numa conversa, né? Eu e o Marcos já nos conhecemos em outros eventos, já fiz eventos para a Planck, né, Marcos? Sim. E é um prazer estar aqui conversando mais uma vez com você. Eu passo aqui o bastão da fala para você dar as boas-vindas para quem está acompanhando a gente. É com você. Bom, pessoal, muito obrigado, né? Vai ser um prazer falar aqui para o público da Zadara, né? Uma excelente parceira que viabilizou o nosso negócio. E é muito bom te ter. Bom, para a gente começar, eu queria saber de onde veio essa ideia, que é uma ideia original trazida aqui para o Brasil, da Planck. Qual foi a observação sua de mundo, do que nós estávamos precisando para você ter essa ideia e implementar a Planck aqui no Brasil? Então, lá, eu sou egresso do mercado de data center, né? Fui o sócio fundador de uma empresa que se tornou uma das principais empresas de data center no Brasil e foi vendida por uma empresa americana em 2011. E fiquei afastado desse mercado um tempinho, 10 anos, né? E quando eu resolvi voltar para ele, quando ele teve a penúltima leva de crescimento astronômico, né? A gente está participando da segunda agora, né? Eu decidi estudar o assunto e ver como é que eu melhor me posicionaria sem fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo, né? E aí decidi criar o conjunto de soluções que compõem o portfólio da Planck para atender principalmente a necessidade que as empresas têm de elasticidade na computação, e aí a Zadara é fundamental para isso, tá? De ter privacidade no armazenamento dos seus dados, na transmissão desses dados, e de ter uma plataforma de computação mais distribuída, ao contrário do que a gente vê hoje, principalmente em países como Brasil, Índia, né, e alguns lugares da Europa, onde a capacidade de processamento está toda concentrada em determinadas regiões. Então, daí surgiu a ideia da Planck. Já que você comentou com a gente que vocês estão voando, vocês junto com a Zadara, eu quero saber da Planck, quais são os planos de expansão de vocês? Boa pergunta. Então, o nosso objetivo é ter uma plataforma distribuída em todo o Brasil. Sim, já que estamos num país continental, né? Exato. E não são data centers gigantes, são data centers modulares, de pequeno porte, com capacidade lá de processamento, armazenamento e transmissão de dados. Mas você concorda que é muito mais fácil? Imagina se você tivesse que construir um grande hipermercado, né? É fácil você escolher onde vai fazer. Mas imagina que você tem que botar 500 lojinhas pequenas. É difícil escolher onde vai, né? Porque se você escolher errado, pode ser que 100 delas, 200 delas, não funcionem. No nosso caso, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a gente precisa seguir a demanda, né, com uma determinada facilidade, que é muito mais fácil você fazer um data center pequeno do que um gigante, né? Então, nosso plano é seguir, né, basicamente a demanda no Brasil com alguns locais específicos, né? Trabalhar com os data centers, com a capacidade de processamento que já está dentro das empresas, com parques tecnológicos e lugares dessa natureza. Tá? Pode exemplificar? Por exemplo, a gente está lançando agora no Parque Tecnológico de São José dos Campos e no Polis, no CPQD, lá em Campinas. Que legal. Né? E a gente vai seguir, os outros lugares a gente ainda não está divulgando, mas ainda esse ano tem mais 6 lugares. Mais 6 sites. E para tudo isso devem existir seus desafios, né? Quais eles são no momento? Bom, eu vou te falar que a demanda está tão boa, né, que os desafios não estão tão grandes assim, né? O desafio é acertar, como eu diria, é acertar o footprint, assim, a pegada inicial, né? É saber com quanto a gente começa, né? Para não começar com muito e demorar a ocupar, né? Ou começar com pouco e fazer determinados clientes a demanda esperar e verem alternativas. Isso a justa medida. Está meio filósofo isso. Justa medida. A justa medida. Justa medida. Isso a gente está falando de Brasil, né? A Planck, ela já foi concebida para ser uma empresa multinacional. Então, por que a gente está começando no Brasil?
O Brasil não é um dos países mais fáceis da gente começar alguma coisa. Será? A gente sabe Por disso. quê? Não é. Não vamos entrar no Não mérito. vamos. Mas é onde eu trabalhei a minha vida quase toda, né? Então, é onde a gente tem um relacionamento, conhece as pessoas, conhece como funciona, e para a Planck é um excelente lugar para provar o conceito. Mas a ideia e até o modelo de negócio da gente, onde a Zadara está na parte fundamental, né? É crescer aonde a demanda por processamento de dados vai aumentar muito em termos proporcionais. Tá. É claro que um país como os Estados Unidos, que tem quase a metade dos data centers do mundo, Já não vai tem. crescer muito. Não, ele vai crescer muito em termos absolutos, mas não em termos tem a relativos. mesma- Já um país como o Brasil precisa triplicar a capacidade. Né? Para realizar, por exemplo, o que está no Nova Indústria Brasil, que é um plano do governo que tem a ambição de fazer com que em 5 anos 95%, né, das indústrias tenham passado por um processo de transformação digital, ele precisa triplicar a capacidade. E a gente está aqui trabalhando junto com a Zadara justamente para fornecer isso como serviço com as empresas, reduzindo o risco de adoção, tornando a tecnologia mais transparente, ao mesmo tempo que entrega isso lá no local onde eles precisam. Então, essa é a expansão. E daqui do Brasil, provado o conceito, a gente já tem planos que ainda não podem ser completamente divulgados, mas de ir para outros países, né? Aí esse movimento aqui já diz mais ou menos para onde é, né? Do Brasil para outros países. Sim. Eu já imagino como está a cabeça fervilhante, né? Já tateei um pouco da Planck em outros eventos, sei como é que é. Sim. Já Onde tô com esse os crescimento olhos. percentual vai ser grande. Né? Lugares que precisam dobrar, triplicar a capacidade. Que bacana, Marcos. Eu quero te aqui também provocar em mais uma informação. Eu puxei aqui um dado sobre o Max Planck, porque eu acho que foi quem deu origem ao nome. Eu vou ler aqui para os nossos queridos espectadores. Ele foi um físico alemão, o Max Planck. Ele é considerado o pai da física quântica e um dos físicos mais importantes do século XX. O Planck foi laureado como Nobel da Física em 1918 por suas contribuições na área da física quântica. Por que Planck no nome? De onde veio essa faísca? Então, o futuro da computação é quântica. Né? E acho que o futuro do modelo de negócio de data center distribuído é a Planck. Maravilhoso, né? Que boa inspiração para a gente, né? E esse futuro em movimento, a gente unindo passado, presente e futuro, né? É muito bom a gente conhecer essa história, né, da Planck, de onde ela vem, e eu quero dar agora mais um passinho nessa jornada juntos aqui. A gente sabe que hoje vocês são um grande parceiro da Zadara. Sim. Então, eu queria saber, antes de vocês estarem nessa parceria, qual foi o problema encontrado pela Planck para que vocês buscassem a parceria da Zadara? Então, antes de conhecer a Zadara aqui no Brasil, né, a gente tinha feito diversas abordagens com outros fornecedores, né, que tratavam o problema que a gente tinha da forma convencional. Eu ia ter que adquirir hardware, fazer toda a integração, desenhar um modelo, estabilizar e, principalmente, criar uma rede de distribuição de equipamentos no território nacional, porque o objetivo da gente é estar distribuído, que permitisse a gente entregar um SLA de quase 100% para os clientes. Né? E a gente estava estudando isso demandava muito mais capital do que o necessário para escalar o negócio. E a Zadara foi a solução, porque eles já fornecem isso nesse modelo, é uma plataforma escalável, eles funcionam de forma elástica, né, estão presentes no Brasil todo, né, conseguiu entregar o SLA que a gente permitia, que a gente exigia, né, e com isso a gente pôde acelerar o crescimento e planejar alguma coisa muito mais rápido. Então acho que foi um casamento perfeito, encaixou aquela pecinha. Palavras da minha cabeça? Ou da minha boca? Então, Casamento perfeito, dá para falar isso. Então, exato, encaixou aquele pedacinho que estava faltando. A tampa da panela. A tampa da panela. Né? E acelerou o processo A gente tinha um planejamento anterior, né, de quantidade de sites que a gente ia implementar no ano, e usando a Zadara, a gente se permitiu ser um pouco mais ambicioso e ampliar essa quantidade de sites. Tá? E os parceiros que você tinha antes não te davam essa amplitude, né? Não, o modelo era diferente. Tá. Né? A principal coisa aqui para a gente decidir pela Zadara foi o modelo de negócio, algumas tecnologias específicas na área de armazenamento de dados, onde eles são
são líderes em contestes em determinadas áreas. Aí é um papo um pouco mais técnico, acho que aqui foge, né? Mas principalmente o modelo de negócio e o fato de estar presente e ter logística para o território todo. E precisa, né, Marcos? Porque a gente tem hoje grandes empresas em vários lugares, cada vez de uma forma mais distribuída, e vocês têm que estar lá na ponta, né? Com Para certeza. atender o cliente. Você teve alguma preocupação ou algum obstáculo na adoção dessa nova solução? Olha, que você se lembre? Eu acho que o primeiro obstáculo foi eu não classificaria como obstáculo, Tá. né? Tem sempre uma curva de aprendizado de como a gente poderia usar da melhor forma possível que eles ofereciam. Porque tudo que é novo, né, às vezes gera uma certa insegurança para a gente. Sim, com certeza. Mas, no E fim, principalmente porque o modelo de negócio encaixava com o nosso, mas eles tinham mais coisa para oferecer. que legal. Então, a Zadara está em mais de 400 pontos ao redor do mundo, né? O fornecedor principal de vários cloud service providers, tem uma rede de interconexão com os grandes provedores de nuvem que facilita a gente fazer projetos de, como a gente chama, de repatriação de cloud, né? É trazer algumas coisas da nuvem pública para a nuvem privada, Sim. mas manter algumas coisas da nuvem privada com uma interconexão muito mais fácil. E a plataforma da Zadara facilita isso porque ela já tem essa conexão estabelecida. Que bom. Né? Então, esse aprendizado foi que fez a gente rever um pouquinho algumas ofertas para ampliá-las, não para restringi-las. Então, pelo contrário, né? Foi muito mais benefício do que obstáculo e, na Sim, verdade, sim. ela te possibilitou uma amplitude, uma gama muito maior de soluções para você ofertar ali, né? Foi tipo, opa, Opa, vamos voltar um pouquinho, rearruma que tem mais coisa para fazer. tem o antigo mundo e o novo mundo, né? Ela levou vocês para um novo mundo, um novo patamar, um novo Sim, momento. com certeza. Que bacana. Eu acho que você já falou isso, quais são os principais benefícios observados, mas se você quiser agora adentrar em algo mais técnico, algum benefício que você realmente viu que é algo que foi indispensável para você, seria muito bacana para a Planck e para os clientes de vocês. Sim, olha, as tecnologias de armazenamento da Zadara, né, fazem muito diferença quando você tem clientes com uma exigência de performance muito grande. Dá para dar um exemplo? Exemplo de cliente? Não, exemplo do universo nosso de clientes em geral, enfim, ou de um cliente específico, de um mundo, de uma área. Normalmente eu não estou nem falando ainda de computação para inteligência artificial, que é o que está mais em voga, né? Quando a gente vem para a computação normal, determinadas aplicações exigem, né, mais do acesso aos dados do que outras, né? Sim. E determinadas plataformas, lidar com essa complexidade fica por conta do provedor de serviços. No caso da Zadara, algumas tecnologias que eles oferecem tornaram-se transparentes para a gente, então a adoção foi muito mais rápida. Então, adiantou em vários pontos, né? Vários pontos. Muito bem. Como é que foi para vocês o processo de implementação e também de adaptação a essa nova solução? Demorou? Como é que foi a parceria no início? Você sentiu apoio por parte da Zadara? Vocês desenharam juntos? Como foi? Olha, lá foi muito transparente. Eu enviei algumas pessoas para se aprofundarem na plataforma, tanto no modelo de precificação quanto no modelo técnico, né? A implementação foi muito rápida, todos os prazos foram cumpridos. As coisas funcionaram assim de primeira, sabe? Montado, ligou na tomada, tudo certinho. Né? E espero que continue assim, né? Porque tem muita coisa para fazer. Você olhando para o front, o que você enxerga na frente junto com essa parceria? Tem algo mais que você está querendo tatear? Alguma nova solução que você está querendo implementar? A Planck tem um trabalho grande de pesquisa e desenvolvimento. A gente tem um planejamento estratégico de inovação. Estamos colocando um centro de pesquisa num dos parques tecnológicos mais renomados aqui do Brasil, né? E para esse parque a gente está trazendo parceiros de tecnologia para cada área que a gente atua. A Planck tem uma pilha de serviços. E a Zadara está mais ou menos no meio dela, com a parte de capacidade de processamento e armazenamento. E tem determinados desafios na computação distribuída que ainda não estão resolvidos em lugar nenhum do mundo, né? E a gente se propõe a, pelo menos, tentar resolvê-los, né? E a Zadara é parte fundamental na colaboração para esse processo. Na área de segurança, você tem algum ponto que você gostaria de comentar sobre a tecnologia da Zadara enquanto segurança dos dados? Uma coisa importante na tecnologia da Zadara, é muito comum, por exemplo, quando as empresas colocam os seus serviços num provedor de cloud pública, num dos grandes. Sim. Né? É muito difícil de saber onde é que muito difícil não, é impossível saber
e mais difícil ainda auditar, sabendo exatamente onde o seu serviço está rodando. Isso não faz parte do modelo de negócio deles. E no caso da Zadara, as tecnologias permitem que a gente torne a plataforma completamente transparente para o cliente. O cliente pode saber exatamente o part number do disco que está o dado dele. E isso em termos de transparência, auditabilidade, conformidade legal, conformidade com a governança interna é muito importante. Então a gente usou essa característica técnica que é muito simples, que provavelmente muitos provedores de serviços que usam a Zadara não usam, talvez passem a usar agora, não sei. Né? Mas o cliente valoriza muito isso, sim, entendeu? Então a gente fez isso parte da nossa argumentação de negócio, que, como você descreveu no início, trata de cloud soberana. E é legal, né? Porque hoje a gente vê que tem muito essa história, essa argumentação de guerra de dados, né, no mundo. E acho que quando a gente tem ali uma empresa que oferece uma segurança muito maior e certeira, eu acho que a gente está 1000 anos-luz na frente, tá certo? Sim. E outra coisa que foi importante, né? A plataforma da Zadara é facilmente integrável através de APIs, e a Splunk tem algumas patentes, né, algumas propriedades intelectuais na área de criptografia de dados distribuído, e a plataforma deles facilitou muito a integração. Essas coisas ainda estão em laboratório, né, elas vão ser lançadas daqui a pouco, e fazem muita diferença na área da guerra de dados que você citou, né? Segurança. Basicamente uma coisa que é certo no mundo de transmissão de dados digitais é que você vai ser espionado. Né? Você pode escolher por quem. Né? É como moto, questão de tempo, né? Mas eu acho que a gente tem aí uma blindagem muito maior, tá certo? Sim. Eu acho que você que é o cliente que pode dizer para a gente isso, né? No caso da gente, integrando com a Zadara, essas tecnologias que a gente consegue comprovar que o cliente está protegido não só de um agente externo, que é o comum, né? Eu presto um serviço para você e para proteger você de quem está tentando acessar os seus dados. Mas quem protege você de mim? Então, isso é uma diferença. Essa é uma tecnologia exclusiva da gente que está integrada com a Zadara, que eu consigo comprovar que nem os meus administradores têm acesso aos seus dados. Olha que essa é uma diferença grande, entendeu? E isso a gente acredita que vai ser fundamental. Duas mãos, né? É via de mão dupla, né? Sim. Essa parceria. Então, quer dizer que é uma parceria que está voando. Está indo muito bem. Ai, que bom. Então, queria que você listasse para a gente aí alguns pontos bem positivos dessa parceria. A capacidade de distribuição. Tá. De estar presente em vários lugares, em vários países, com uma logística que atende. É uma coisa um pouco mais profunda. Né? Eu acho que custo-benefício se remete muito a preço. Sim. Né? E aqui a gente está um pouco... Claro que o preço é importante, lógico, né? Que não me entendam errado. Dentre a qualidade que é entregue, sim, na época foi comentado, né? A qualidade é excelente. Então, eu vou pular o custo-benefício, mas acho que a distribuição foi importante para a gente. Né? Ou seja, um fornecedor que consegue me dar garantia de funcionamento em todos os lugares aqui no Brasil, né? E fora do Brasil no plano de expansão. Então, isso aí foi fundamental. A segunda coisa foi a agilidade e a simplicidade na hora de fazer os negócios. Então, é uma companhia razoavelmente horizontal, né? Onde eu conversei com o CEO do Brasil, com o CEO global, com o CFO global, isso tudo foi muito simples. Então, facilitou a negociação, facilitou como é que a gente ia colocar os planos e deu uma segurança de que a gente ia ser atendido quando precisasse. Portanto, teve velocidade também, né? Exatamente. A velocidade na adoção, a velocidade da entrega, tudo isso foi importante. Né? Que mais que eu poderia ressaltar aqui? Né? A disponibilidade para a gente fazer desenvolvimento tecnológico em conjunto, isso é fundamental, porque determinados... O mundo está ficando mais assim, né? As empresas já foram mais fechadas, ainda tem empresas muito fechadas, né? A gente tem alguns exemplos, mas a maioria das empresas que estão prosperando na área de tecnologia, elas entendem que tem que ser um ecossistema, que elas têm que fazer uma integração e eventualmente vai ter uma competição, né? Uma área de superposição, e a Zadara foi totalmente aberta para isso. Acho que esses são os principais pontos. Que bom. E se a gente pudesse, então, acho que estamos indo para os momentos finais, para uma frase, um pensamento, algo que você queira trazer para a gente encerrar, de ponto super importante, então, que você gostaria de deixar para encerrar a nossa conversa, qual ele seria? Olha, acho que o empresário brasileiro, principalmente aquelas empresas que trabalham em setores estratégicos, fundamentais para a segurança nacional, para o funcionamento do país e dos serviços essenciais,
no momento de conflito geopolítico que a gente está vivendo, deveriam ter muito critério na hora de escolher os fornecedores, levando em conta a resiliência, a disponibilidade, a transparência, a visão de futuro, né, e a capacidade de fornecer serviços realmente soberanos. Acho que isso ainda não é uma preocupação de verdade, está começando a ser agora. Talvez por causa da situação que o mundo vive, né, governos e empresas estão acordando para isso, de uma letargia de alguns anos, né, e essa luz aqui está sendo lançada. A mudança foi tão grande, né, na nossa vida, a gente escalou tudo de uma forma tão rápida e veloz que as pessoas estão acordando, de repente, já com as tecnologias prontas para serem operacionalizadas, né? E que bom que tem gente que está olhando para tudo isso um pouco na frente de outras pessoas para trazer o que tem de mais novo para nós e para as empresas, né? Que é seu caso como um grande visionário, né, Marcos? Olha, eu agradeço imensamente pela participação com você, por esse bate-papo. Espero que a Planck alcance grandes voos junto com a Zadara. Você sabe que eu sou uma torcedora, né, fã número 1 aí de carteirinha da Planck, e que a gente se encontra em novos eventos ou em novas gravações. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado a vocês, obrigado aí, público, todo mundo. Em nome da Zadara, eu te agradeço imensamente. Obrigada. Obrigado. A Zadara é a maior edge cloud do mundo, com mais de 500 clouds espalhadas globalmente e um modelo tailor-made, que entrega exatamente o que o seu negócio precisa. Aqui, você só paga por aquilo que você consome, com total elasticidade e previsibilidade de custos. Escaneie o QR Code na tela ou acesse zadara.com e descubra como tornar sua operação mais eficiente e econômica com a Zadara. Eu sou Lua Galvão e foi um prazer estar com vocês. Te espero nos próximos episódios do Z-Talks.